Remédio que imita o efeito do exercício físico. Estamos falando do composto experimental chamado SLUPP332. Essa ideia parece extremamente atraente hoje em dia, principalmente em um cenário onde todo mundo quer um resultado rápido, com menos esforço, menos tempo e, de preferência, sem precisar mudar muito a rotina. E eu entendo o motivo disso chamar tanta atenção, porque manter constância no exercício físico não é simples, exige disciplina, tempo, energia, organização e muitas vezes enfrentar um cansaço que já faz parte da rotina da maioria das pessoas. Então, quando aparece uma promessa dizendo que talvez exista uma substância capaz de reproduzir os efeitos do treino no organismo, é claro que isso desperta curiosidade. Parece quase uma solução perfeita. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero te explicar o que existe por trás dessa ideia, o que a ciência vem estudando nos últimos anos e, principalmente, porque isso está muito longe de substituir o exercício físico de verdade. Porque quando a gente fala de saúde, estética e envelhecimento, o corpo funciona de uma forma muito mais complexa do que parece nas manchetes de internet. O que é esse remédio do exercício? Nos últimos anos, começou a ganhar atenção um composto experimental chamado SLUPP332. Ele ainda está em fase de pesquisa, mas ficou conhecido justamente por tentar reproduzir alguns efeitos metabólicos associados ao exercício físico. A ideia é que essa substância atue em vias relacionadas ao gasto energético, ativando mecanismos internos do organismo que normalmente seriam estimulados durante uma atividade física. Em alguns estudos experimentais, observaram um aumento do metabolismo energético, maior utilização de gordura como fonte de energia e melhora de alguns marcadores metabólicos. E é exatamente isso que fez tanta gente começar a chamar essa substância de pílula do exercício. Só que aqui entra um detalhe muito importante. Exercício físico não é só gasto calórico. E esse é o primeiro grande erro quando as pessoas tentam resumir treino apenas a emagrecimento ou metabolismo. Quando você faz atividade física, existe uma cascata enorme de estímulos acontecendo ao mesmo tempo dentro do organismo. Músculo, circulação, hormônio, sistema nervoso, inflamação, oxigenação, metabolismo celular, tudo funcionando junto ao mesmo tempo. Ou seja, o exercício não é um único mecanismo isolado, ele é um conjunto extremamente complexo de adaptações fisiológicas acontecendo simultaneamente. Então, mesmo que uma substância consiga imitar uma pequena parte disso, ela ainda está muito longe de reproduzir o processo completo que acontece durante um treino real. E isso faz toda a diferença quando pensamos em um envelhecimento saudável. Existe uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes: o corpo humano responde ao estímulo que recebe. E o exercício físico é um dos estímulos mais completos que existem para o organismo. Quando você treina, existe contração muscular real, existe sobrecarga mecânica, existe aumento de força, existe preservação de massa muscular. E isso muda completamente a forma como o corpo envelhece, como o corpo responde. Principalmente depois dos 35, 40 anos, começamos a perder massa muscular progressivamente. E isso impacta no metabolismo, sustentação corporal, firmeza da pele, disposição e até na postura. A musculação, por exemplo, é uma das ferramentas mais importantes que temos hoje quando falamos em envelhecimento saudável, porque ela ajuda a preservar exatamente aquilo que o tempo naturalmente tenta reduzir. E isso vai muito além da estética corporal. Massa muscular tem relação com o metabolismo, proteção óssea, equilíbrio hormonal e até longevidade. Outro ponto importante é que o exercício melhora a circulação sanguínea e isso impacta diretamente na pele, porque uma pele bem irrigada recebe mais oxigênio, mais nutrientes e funciona melhor metabolicamente. Na prática, isso significa mais viço, melhor regeneração, mais capacidade de cicatrização e uma resposta melhor aos próprios tratamentos dermatológicos. E isso é muito perceptível no consultório. Pacientes fisicamente ativos normalmente têm uma qualidade de pele diferente. A recuperação costuma ser melhor e a manutenção dos resultados também. Além disso, existe uma questão inflamatória muito importante. Hoje nós sabemos que o sedentarismo favorece um estado inflamatório crônico de baixo grau que acelera o envelhecimento do organismo inteiro. E quando falamos em envelhecimento, não é só aparência, é envelhecimento celular mesmo.
Inflamação, estresse oxidativo, piora metabólica, alteração hormonal, perda progressiva de função tecidual. O exercício ajuda justamente a modular boa parte desses processos inflamatórios. Isso impacta diretamente na forma como envelhecemos por dentro e por fora. Quando a gente traz essa discussão para a dermatologia, tudo isso fica ainda mais evidente, porque a qualidade da pele depende diretamente do funcionamento saudável do organismo. Colágeno não depende só de procedimento. Produção de colágeno depende de metabolismo celular adequado, circulação, aporte nutricional, estímulo mecânico e equilíbrio hormonal. E é exatamente por isso que duas pessoas podem fazer o mesmo tratamento e terem resultados completamente diferentes. Na prática clínica, isso acontece o tempo inteiro. Tem paciente que responde muito rápido a bioestimuladores, lasers, ultrassom microfocado e outras que têm uma resposta muito mais limitada. E muitas vezes o diferencial está justamente no estilo de vida. Sono, alimentação, exercício, inflamação, composição corporal, tudo isso interfere diretamente na capacidade regenerativa da pele. A musculação, principalmente, tem um impacto muito interessante no envelhecimento estético, porque ela ajuda a preservar a estrutura corporal e a sustentação tecidual ao longo do tempo. Quando existe perda muscular importante, o corpo inteiro muda. O rosto perde sustentação, o contorno corporal muda, a pele perde a firmeza e o envelhecimento fica muito mais evidente. Então, quando alguém pergunta se um remédio poderia substituir o exercício, a resposta mais honesta é: substituir completamente, não. Porque exercício não é apenas uma ferramenta de emagrecimento. Ele é um estímulo biológico extremamente amplo e profundo para o organismo inteiro. E isso inclui pele, colágeno, inflamação, metabolismo, composição corporal, hormônios e saúde mental. Eu acho interessante observar como nos últimos anos existe uma busca cada vez maior por soluções rápidas. Tudo precisa ser imediato, prático e sem esforço. Só que o corpo humano não funciona assim, principalmente quando falamos de envelhecimento saudável e de qualidade de pele. As pessoas querem um procedimento que substitua hábitos, querem um produto que compense privação de sono, querem um ativo que resolva inflamação causada pelo estilo de vida. E eu não estou falando isso de forma moralista, estou falando biologicamente mesmo. O organismo responde ao ambiente que você cria para ele todos os dias. Procedimentos ajudam muito. Tecnologia evolui absurdamente? Sim, mas nenhum tratamento funciona isolado do resto do organismo. Inclusive, uma coisa muito comum no consultório é o paciente investir bastante em procedimento, mas negligenciar completamente hábitos básicos do dia a dia. E aí a pessoa faz bioestimulador, laser, ultrassom, mas dorme mal, não se alimenta bem, é sedentária, vive estressada e espera um resultado sustentado a longo prazo. O tratamento consegue melhorar? Sim, mas existe um limite biológico para o quanto o organismo consegue regenerar sem suporte adequado. E talvez esse seja o principal problema dessas promessas, de remédio que substitui exercício. Elas reforçam a ideia de que existe um atalho completo para processos que são muito mais complexos. Isso significa que essas pesquisas não têm valor? Não, muito pelo contrário. A ciência nessa área é extremamente interessante e provavelmente ainda vamos ver muitos avanços acontecendo. Talvez no futuro existam substâncias capazes de ajudar pacientes específicos, principalmente pessoas com limitações físicas importantes ou doenças que dificultam a atividade física. Mas isso é completamente diferente de dizer que exercício físico se tornou desnecessário. Até porque saúde não é só o metabolismo acelerado. Saúde envolve função muscular, cardiovascular, neurológico, hormonal, emocional e estrutural. E nenhum estudo até agora mostrou que uma substância isolada consegue reproduzir toda essa complexidade do exercício real. Então, eu acho importante separar entusiasmo científico de expectativa irreal. Pesquisas são promissoras, mas ainda muito longe de substituir os efeitos globais do treino no organismo. E honestamente, talvez nunca exista uma substituição completa, porque o corpo humano funciona através de estímulos integrados demais para serem resumidos em uma única molécula, em um único comprimido. Quando falamos de envelhecimento saudável, a resposta continua sendo muito menos glamourosa do que as manchetes gostariam. É constância.
Constância no exercício, constância no sono, constância na alimentação, constância nos cuidados médicos e na prevenção. Porque o resultado mais bonito normalmente não vem de uma solução milagrosa, ela vem da soma de vários estímulos positivos mantidos ao longo do tempo, da vida. E isso vale muito para a estética. A pele responde ao organismo que você constrói diariamente. Por isso eu sempre digo: procedimento potencializa, mas quem sustenta o resultado é o corpo. E um organismo inflamado, sedentário, exausto e metabolicamente desregulado, inevitavelmente envelhece pior, mesmo com acesso às melhores tecnologias do mundo. Então, antes de procurar um remédio que imite o exercício, talvez a pergunta mais importante seja: o que hoje está impedindo você de construir uma rotina minimamente sustentável? Porque o objetivo não precisa ser perfeição, precisa ser consistência. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, compartilhe, se inscreve aqui no meu canal e me conta nos comentários: você acredita que um dia vai existir algo capaz de substituir completamente o exercício físico?